Então, vamos lá, galera. Agora, vamos começar aí pela correção física 2, página 8, tá? Que é do potencial elétrico, que a gente fez semana passada. E aí eu não consegui corrigir. Então, vamos lá, galera. O primeiro exercício aí é um da PUC de Minas, e fala assim: em um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre dois pontos nesse campo é de 12.000 volts. O campo realizará um trabalho sobre a carga elétrica positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19. Para movê-la de um ponto a outro. Esse trabalho vale em joules. Então eu quero saber qual é o trabalho realizado. Aqui, para escrever na tela, fica mais fácil. Então, como eu quero saber o trabalho realizado, o que eu vou fazer? Trabalho é a quantidade de carga vezes a DDP. Vezes a DDP, que é o U. Meu U. Tá? Então, o trabalho vai ser igual a quantidade de carga, 1,6 vezes 10 a menos 19, e a DDP, 12.000. Esses 12.000, eu vou colocar 1,2 vezes 10 elevado a 4. Vou colocar em notação científica. Só para poder facilitar. Tá? Para poder subtrair os expoentes. Aí 1,6 vezes 1,2 dá 1,92. Multiplicação de potência de mesma base. Copia. Bom dia. Professor, eu cheguei agora. Estamos em qual página? Página 8. Física 1, Física 2. 2. 2? Isso. Tá, obrigado. Então, ó, multiplicação de potência de mesma base. Copia a base. Professor, você pode voltar essa parte que eu não entendi? E somos expoentes. Aí vai dar menos 15. Então, ó, de novo. Então, trabalho é igual a quantidade de carga vezes a tensão, vezes a DDP, vezes os volts. Então, lá no exercício, ele fala que a quantidade de carga é 1,6 vezes 10 a menos 19. E a DDP é 12.000. Tá? Só que ao invés de colocar os 12.000, o que eu fiz? Eu coloquei em notação. 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Por isso, 10 elevado a 4 ali. O trabalho é igual. 1,6 vezes 1,2 dá 1,92. Vezes 10. E aí, copia a base e soma os expoentes. Então, vou somar. Menos 19 mais 4. Sinais diferentes, vou subtrair. 19 menos 4, 15. E mantenho o sinal do maior. Menos 15. Então, alternativa certa, alternativa A. Dúvida? Clara, conseguiu entender? Sim, professor, obrigada. Nada.
para 2. A 2 fala assim: uma partícula de massa m Você pode voltar no slide anterior? carregada positivamente Q encontra-se inicialmente em repouso e um campo elétrico uniforme E. Considere desprezível o peso da partícula. Após ela entrar em movimento, é correto afirmar que... Então, ó, tem uma partícula positiva qualquer aqui, A, B, sei lá, qualquer letra. Ela tem uma partícula aqui. E quando ela entrar em movimento, vai ter uma força que fez ela entrar em movimento, que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico dela. Então, se ela estava indo para a direita, o campo elétrico está indo para a direita. Se ela for para cima, o campo elétrico vai para cima. Ou seja, o campo elétrico e a força aqui vão ter sempre a mesma direção e mesmo sentido. Então, das alternativas lá, qual que estaria certo? A A fala assim: ela se move na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Pronto, tudo que eu falei já está na área. Então, a alternativa certa é a A. Então, quando ela for positiva. Se ela fosse negativa, só um parênteses aqui, elas teriam a mesma direção, mas porém em sentidos opostos, tá? Então, como lá no exercício ele fala de uma carga positiva, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se fosse negativa, teria a mesma direção, mas porém em sentidos opostos. Então, na 2 aí, alternativa certa, alternativa A. Na 3. Uma carga elétrica pontiforme positiva deslocada ao longo de 3 segmentos indicados na figura AB, BC, CA. Em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força estão também presentes na figura a seguir. Então, tem um triângulo aí, ó. Assim? Não, ao contrário. Tá. Mais ou menos assim. E aí tem as linhas aqui. São todas paralelas aqui. Vou mudar a cor aqui, colocar um preto. Uma aqui, outra aqui, mais uma aqui e mais uma aqui e uma aqui fora. A distância tá um pouquinho desigual aí, mas só para entender. Então, ó, as letras A, B e C. Então, ó, se a gente for parar para pensar, quando segue a mesma direção e mesmo sentido, tem trabalho. Quando ele é perpendicular, não existe trabalho. Então, ó, de A para B, mesma direção e mesmo sentido. Então, de A para B, tem trabalho. De B para C, é perpendicular. Então, de B para C, não tem trabalho. E de C para A, não é perpendicular aqui, né? Então, de C para A, vai ter trabalho. Então, só de B para C não tem trabalho. Então, das alternativas. De A para B, a força elétrica sobre a carga de um trabalho é negativa.
Não, ela é positiva, porque ela está seguindo a mesma direção aí. Direção das flechinhas. Então tá errado. De A para B, a força elétrica realiza o trabalho na carga é nulo. Não, vai existir trabalho. Ele vai ser nulo de B para C. C. De A para B, a força elétrica realiza o trabalho de módulo igual a trabalho vezes o cosseno, em que o trabalho de C para A é o módulo do trabalho realizado por essa força entre C e B. Não. Entre C e B é nulo. Entre A e B tem trabalho. De A para B tem trabalho. De B para C, não. De B para C é nulo. Então, esquece. D. De B para C, a força elétrica realiza sobre a carga do trabalho é nulo. Tá certo. Então, a alternativa certa aí, alternativa D. O trabalho é nulo de B para C. Por quê? Porque ele é perpendicular. Ele tem um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que tiver um ângulo de 90 graus, o trabalho é nulo. Não existe trabalho. 5. Em um ponto A do universo, constata-se a existência de um campo elétrico E de intensidade 9 vezes 10 elevado a 5 newtons coulomb, devido exclusivamente a uma carga pontiforme Q, situada a 10 centímetros dele. Em outro ponto B, distante 30 centímetros da mesma carga, o vetor do campo elétrico tem intensidade de 1 vezes 10 elevado a 5 newton coulombs. A DDP entre os dois é... Então, eu quero a DDP entre os dois. Então, ó, voltagem é igual campo elétrico vezes a distância. Então, no primeiro, o campo elétrico do primeiro é 9. 9 vezes 10 elevado a 5. A distância são 10 centímetros. 10 centímetros, galera, não se esqueçam, pelo amor de Deus. Não se esqueçam nunca. Todos os exercícios que a gente trabalha com distância em física são sempre em metros. Tá? São sempre em metros. Então, não esqueça disso. Então, os 10 centímetros eu tenho que transformar em metros. Dá 0,1. 10 centímetros em metros. Para quem não lembra, centímetro, decímetro, metro. 1, 2. Como é 10? 1, 2. Anda duas casas com a vírgula. 0,1, 0,10. Vou colocar em notação. 1 vezes 10 a menos 1. Só para deixar mais fácil aqui. Dúvida até aí? Então, 1 vezes 9, 9. 5 menos 1, 4. Então, no primeiro dá 4 volts. Agora vou no segundo. Carga, ele chama de carga B aí. Então, a voltagem é o campo elétrico vezes a distância. Ele tem um campo elétrico de 1 vezes 10 elevado a 5 e ele está a 30 centímetros. Galera, mesma coisa, 30 centímetros vai dar 0,3. Eu vou colocar aqui, 3 vezes 10 a menos 1. 1 vezes 3, 3. 5 menos 1, 4. Ó, mais 4. Então, no A, então a voltagem total é a voltagem do A. Como é diferencial de potencial, diferença, é a voltagem do A menos a voltagem do B. Então, a voltagem total do A, 9 vezes 10 elevado a 4, menos 3 vezes 10 elevado a 4.
Voltagem total. 9 menos 3, 6, e mantém os expoentes, porque são iguais. Volts. 6 vezes 10 elevado a 4. Que dá aí pra gente a alternativa C. Dúvida aí? Ai, pulei a 4. Agora que eu vi que eu pulei a 4 aqui, ó. Essa que eu acabei de fazer aí seria a 5, galera. Eu olhei para 3, já estava olhando ali. E na 4 fala assim, ó. Uma partícula de carga 2 vezes 10 a menos 9 coulombs é colocada entre duas placas condutoras, paralelas, e muito extensas, separadas entre si pela distância de 4 milímetros. É mantida uma diferença de potencial de 20 volts entre as placas. Determine o trabalho realizado em joules pela força eletrostática para mover a partícula do ponto A ao ponto B, conforme a figura ao lado, na qual 2x é igual a 2 milímetros. Multiplique sua resposta por 10 elevado a 9. Tá? Então, o que ele quer? Ele quer o trabalho. Ele quer o trabalho lá no final. Para a gente calcular o trabalho é igual a quantidade de carga vezes o campo elétrico vezes a distância. Eu tenho a distância, que são 2 milímetros. E eu tenho a voltagem. Eu tenho a quantidade de carga. Só que eu não tenho esse campo elétrico. Então, primeira coisa, eu vou ter que achar esse campo elétrico. Campo elétrico é DDP dividido pela distância. (20), que é a DDP, que são os 20 volts. E a distância, 4 milímetros. 4 vezes 10 a menos 3. Já transforma em notação científica. 20 dividido por 4, 5. 10 elevado a 3. Galera, menos com menos, mais. Por isso que ele subiu e ficou positivo. Toda vez que você subir um expoente aí, você vai ter que trocar o sinal dele, tá? Você vai fazer na divisão de fração. Divisão de potência de mesma base. Copia a base e subtrai os expoentes. Então, de baixo é menos, aí você faz menos com menos, mais. Por isso que ele subiu 10 elevado a 3. Por isso que ele deixou de ser 10 a menos 3 e passou a ser 10 elevado a 3. Então, agora eu tenho o campo elétrico. Então, agora eu tenho o campo elétrico, eu tenho a quantidade de carga e tenho a distância. Agora eu posso calcular o trabalho. A quantidade de carga, 2 vezes 10 a menos 9, vezes o campo elétrico que acabei de achar, 5 vezes 10 elevado a 3, e a distância, ele fala que o x é 2 milímetros. 2 vezes 10 a menos 3. 2 milímetros. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o trabalho é igual a 20. Aí, multiplicação de potência de mesma base. Copia a base, soma-se os expoentes. Menos 9 mais 3, menos 6. Menos 6 menos 3, menos 9. Então, 20 vezes 10 elevado a menos 9. Aí, o próprio exercício fala para mim que eu tenho que multiplicar o resultado por 10 elevado a 9. Então, o exercício falou isso aqui para mim. Então, ó, menos 9 mais 9, 0. Quando fica 10 elevado a 0, eu não preciso colocar expoente. Então, a resposta aí, 20. 20 joules. Alternativa correta, alternativa D. Dúvida, galera?
Tranquilo? Bom, agora aí, falar um pouquinho do potencial elétrico, do diferencial de potencial, da DDP, tá? Falar um pouquinho da origem dela, das suas unidades de medida, que são muito comuns aí, tá? Falar um pouquinho dos mitos que às vezes a gente tem aí em casa, principalmente o pessoal referente à conta de luz, às vezes tem algumas coisas aí que o pessoal fala, fica, mas isso gasta muito, isso gasta pouco, a conta veio cara porque você usou isso, tá? Então, quando a gente fala em diferença de potencial, a gente vai falar aí em diferencial de potencial. Diferencial de potencial. Tá? São os volts. Tá? São os volts. Então, a unidade medida no sistema internacional de potencial a minha DTP é os volts. Tá? Então, quando eu falo em DDP, calcule a DDP de tal componente, de tal carga, de tal cor. Tá? Estou falando dos volts. Então, lá a pilha. Se você pegar uma pilha do controle aí na sua casa, qualquer pilha, tá? Diferente de bateria, tá? Todas as pilhas aí, se tiver na sua casa aí, se for abrir o controle, você vai ver. Provavelmente tem 2 pilhas lá. Essas pilhas, ela tem uma voltagem, um diferencial de potencial de 1,5 volts. E no controle, geralmente é aquela pilha mais fininha, né? O pessoal chama de pilha palito. É o modelo AAA. São 3 As, né? AAA. Aí, se você for pro controle do seu Xbox aí, é uma pilha um pouquinho mais gorda. É uma pilha um pouquinho maior. É a pilha AA. E aí tem a pilha C, que é uma pilha, não sei se vocês já chegaram a ver, é uma pilha bem gordinha. Né? É uma pilha bem gordinha. Então, esses 3 tipos de pilha, embora de diferentes tamanhos, elas produzem a mesma DDP, elas produzem a mesma tensão, 1,5. Todas elas têm a mesma voltagem, 1,5. Porra, professor, mas se elas têm a mesma voltagem, se elas têm o mesmo tamanho, a mesma tensão aí, elas vão fornecer, por que elas têm tamanhos diferentes, então? Por que não faz tudo do mesmo tamanho? Faz tudo pequenininho? Ou tudo grande? Ou média? Por quê? Porque, embora o tamanho seja diferente e a tensão seja igual, elas vão produzir coisas diferentes por causa da corrente, né? Por causa da corrente elétrica que ela vai fornecer, tá? Então, a corrente elétrica faz com que ela tenha tamanhos diferentes, tá? E aí, cada aparelho precisa de uma determinada corrente para funcionar. A gente vai falar sobre corrente um pouquinho mais para frente aí, tá? Mas as pilhas, embora, né, antes que já me perguntem, né, mas por que tem pilha de tamanho diferente? Se o potencial, se a pilha produz um potencial aí, por que ela tem um tamanho diferente? Por conta da corrente. A corrente fornecida está relacionada com a potência do aparelho, tá? Então, a potência do aparelho.
A potência que um aparelho tem, ela vai influenciar na corrente. Então, a corrente, tá? A corrente que ela tem, ela vai fazer o aparelho ser mais potente ou menos potente. Então, o chuveiro esquentar mais ou o chuveiro esquentar menos. A caixinha de som tocar mais alta ou não. Tá? Tudo isso aí está relacionado à corrente e não à tensão, a DDP. Então, que nem, né? Nas nossas residências aqui na região, a gente tem três fios que entram, né, dentro de casa. Se você reparar aí, tem um poste lá de energia da sua casa, onde a energia vem, onde entra o fio da rua para descer para o relógio, ele vai entrar 3 fios. Geralmente, é quase padrão isso da Eletropaulo, são 2 pretos e um que é um cabo de aço. Tá? São 2 pretos e um que é um cabo de aço. Esses 2 pretos são fase. E o cabo de aço a gente chama de neutro. Tá? Então, fase, o preto, e o cabo de aço aí, neutro. O que que acontece? Se você pegar o cabo de aço com um preto, é fase neutro, 110. Se você pegar o outro preto lá, e o cabo de aço, 110. E se você pegar os 2 cabos de aço, 220. Tá? Professor, e se eu pegar os 3? Posso? Pode. Você vai ter uma ligação trifásica. Tá? Uma ligação trifásica. Que isso aí para comércio ainda é utilizado. Agora para casa, nas nossas residências, não conheço nenhum lugar que tenha, tá? Então, a voltagem, tá? A voltagem, esse potencial, esse DDP, diferencial de potencial, tá? Ele é definido, tá? Pela quantidade de carga que um fio tem, que uma pilha tem, a quantidade de carga que tiver naquele circuito vai determinar para mim o diferencial de potencial, vai determinar para mim a voltagem. Então, quanto mais carga ele tiver, maior a sua DDP. Então, quanto maior a carga, maior a DDP. Professor, na minha casa outro dia deu um curto, cara. Pegou fogo no fio. Por que isso acontece? Para ter uma voltagem, eu preciso de ter carga. O que é a carga? É os elétrons que estão se movimentando dentro do fio. Então, a gente estudou, lá no 9º ano, a gente estudou um pouquinho de dilatação, um pouquinho de temperatura. O que é a temperatura de um corpo? A temperatura de um corpo é o grau de agitação das moléculas desse corpo. Quanto mais se agitam as moléculas, maior a temperatura desse corpo. Então, na sua casa, na minha, na de todo mundo, o que acontece? O fio, os elétrons estão passando lá, se movimentando. E aí o que acontece? Esse fio começa a esquentar, porque tem muitos elétrons passando. Ele esquenta, esquenta. Aí o plástico que está em volta dele derrete. E quando esse plástico que está em volta dele derrete, o que está acontecendo? Tem um fio aqui e geralmente tem outro fio aqui do lado, né? Os fios sempre passam próximos um do outro. E aí, esse fio esquentou, derreteu esse plástico e encostou um no outro. Quando encostam no outro, faz isso aqui, ó. A carga estava passando e aí ela vai rodar muito rápido. Por quê? Porque o circuito ficou muito curto. O circuito ficou muito pequeno. Como esse circuito... Professor, qual é o máximo, assim, de volts que pode passar?
É que nem a zoeira, Lara, não tem limite. Mas depende do fio. Né? Depende do fio. Ah, Tem, se for ver, na rua da sua casa, se você sair aí na rua agora e olhar, tem as linhas estão passando aí no poste, né? São os fios de tola mó grossa. Ali deve estar passando em torno de 12 mil volts. É um fio grosso, tem um transformador que transforma. Isso aí tá 12 mil, não pode vir 12 mil para sua casa. Então tem um transformador. O que é o transformador? Nos postes assim da rua tem umas caixas mó grandonas assim, cinza. Ali ele transforma essa energia de 12 mil para 110, para 220, para entrar na sua casa. Então não tem então limite depende da proteção também. para proteção. Então depende da grossura do fio. Que nem se você morar em prédio, geralmente nos condomínios assim de apartamento tem umas caixinhas de energia. Caixinhas não, né? É tipo um cômodo inteiro assim, grandão. Lá tem 12, 24 mil volts. Então assim, eu não posso falar assim, só pode ter até 5 mil, até 10 mil, até 50 mil. Não. Professor, O tem energia tipo de 75 mil volts. Então não tem um limite assim. Tudo vai depender o para quê. Então, assim, na minha casa. Na minha casa eu uso fio de 6 milímetros. Tá? De 6 milímetros. Então é um fio fininho. Então passa 110, passa 220 e comporta legal. O do chuveiro eu já uso um de 8 milímetros, que é um pouco mais grosso. Mas não é por conta de ser 220, é por conta da resistência que ele vai criar, tá? Porque quanto mais grosso o fio for, menos resistência ele cria. Então a probabilidade dele esquentar é menor. Então, assim, o limite, muita coisa que vai interferir nesse limite, tá? A grossura do fio, do que é feito o fio, um monte de coisa. Mas aí, isso mais para frente a gente vai conseguir calcular, tá? A gente vai entender aí o porquê, tipo assim, eu tenho que usar um fio de 6 milímetros, um fio de 10 milímetros, um fio de 200 milímetros, um fio de quase 30 centímetros de diâmetro. Então, são fios aí de diferentes espessuras, que aí é para o limite daquele fio, é o limite daquela instalação elétrica. Professor, por exemplo, quando, tipo assim, você tem dois chuveiros em casa, e aí, tipo, você não pode ligar eles no mesmo tempo. Por que tem isso? O que acontece, Lara? É assim, ó. Aqui na sua casa, na minha, na de todo mundo, né? Lá na frente, do lado do portão, tem um relógio. Aí vem 3 fios aqui, que nem eu falei. Aí sai 3 fios para sua casa. Então, eu vou até trocar a cor de um aqui, ó. Vou colocar uma cor aqui, vou colocar azul. Então, o vermelho é fase e o azul é neutro. Então, eu vou fazer uma ligação. Eu vou ligar uma lâmpada. 110. Eu quero ligar uma tomada. 110. Você tá vendo que eu peguei... As duas vezes eu peguei do mesmo fio? O que acontece? A resistência nesse fio, ela começa a se tornar grande. E aí, ele vai forçar o fio. E provavelmente dentro da sua casa, em algum lugar aí, não sei na onde, tem uma caixinha que tem tipo umas tomadinhas, que são os disjuntores. Né? Tem umas tomadinhas aí que são os disjuntores. Todos os fios, eles têm que passar lá nesses disjuntores. Né? Sempre passa lá no disjuntor. O que acontece na sua casa? Quando liga os dois chuveiros, o disjuntor desarma. Ele desliga. Por que ele desliga? Porque a corrente ficou muito grande. E como a corrente ficou muito grande, o que significa isso? Tem muitos elétrons passando correndo aí. Os elétrons têm muito elétron passando correndo. Os elétrons estão virados no giraia lá correndo. Então, como eles estão correndo muito rápido, a probabilidade de esquentar o fio é muito grande. Então, o que o disjuntor faz? Ele desarma, como se fosse um interruptor de luz. Ele desarma, ele desliga.
justamente para que não haja um curto-circuito, tá? Ah, tá, agora entendi. Tá? Então, o que que acontece? O que que acontece? Para você ter 2 chuveiros na sua casa que funcionem ao mesmo tempo, você tem que fazer uma ligação lá do relógio separada. Então, que nem aqui em casa. Aqui em casa tem 3 chuveiros. Cada chuveiro vem lá do relógio, lá da frente, tem que gastar um monte com fio, que aí vem lá da frente, o relógio vem até aqui em casa, e, tipo, até lá no fundo. É o último cômodo da casa, é um banheiro. Aí vai até lá, passa pelo disjuntor e vai lá. Eu não posso ligar 2 chuveiros no mesmo fio, como se fosse tipo uma extensão. Porque senão a corrente fica muito grande e aí esse disjuntor desarma. Então, assim, tem que fazer uma ligação? Tem que fazer uma ligação independente para o chuveiro. Então, que nem aqui em casa. A parte de baixo é uma ligação. A parte de cima é totalmente outra ligação. Então, tem outro quadrinho de luz lá com disjuntores, né? Outra rede que a gente fala, né? Para poder funcionar. Nossa, aumentei. Para funcionar e não ter problema. Para que eu possa ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo, eu possa ligar o secador, o micro-ondas e o chuveiro e a luz não fique piscando, porque às vezes você liga algumas coisas assim, a luz fica piscando. É justamente por isso, porque tipo assim, tem muitos elétrons passando. A voltagem, ela tem que ficar a mesma. É 110 volts a televisão, é 110 volts o modem, é 110 volts o aparelho da net, é 110 volts o telefone sem fio, é 110 volts o DVD, aí a galera pega, só tem uma tomada na sala. E aí coloca tudo ligado nessa tomada. Coloca aquele aparelho que foi inventado pelo diabo, que é chamado de Benjamin. Aí coloca tudo lá, né? A TV, o modem, o telefone sem fio, o DVD, o Xbox, o PlayStation, coloca tudo lá. Só tem uma tomada, ele coloca aquela. Aí um Benjamin só tem 3, tipo assim, ele faz uma tomada, vira 3. Aí ele mete logo o outro. Ele coloca um Benjamin em outro, para ficar logo com 5. É coisa do diabo mesmo, né? 2, 3 já era, assim, do diabo. 5 é do diabo ao quadrado. Não faça isso. Não faça isso. Não use Benjamin aí, coloque... Meu, por quê? A voltagem... Aí, tá vendo? Aí 5 tomar na casa da Milena é outro nível, tá vendo? A voltagem é a quantidade de carga dividido pela distância. Então a distância é a mesma, galera. A distância é a mesma que ele está chegando lá. Só que Professor, mas no Benjamin ele não, tipo assim, espalha? não, porque o que vai acontecer? Imagine assim, Lara. Tem que ter uma quantidade de carga para todo mundo funcionar. Então o que vai acontecer? Vai ficar indo um monte de carga. Vai ficar indo um monte de carga. E aí vai esse monte de carga para lá. Então é tipo assim, imagine uma piscina. Tem um monte de água lá na piscina. Tem um monte de água. E começa a entrar a piscina está completamente cheia. Está completamente cheia. E aí começa a entrar um monte de gente aqui, ó. Essa água vai vazar, não vai? A água vai transbordar. Esse aparelho do Satanás inventado aí, né? O Benjamin, tomada aqui, tomada aqui, tomada aqui. O que vai acontecer? Ele vai precisar de carga para esse cidadão que está ligado, para esse aqui de cima e para esse outro aqui. Tá? Então,
tipo assim, vamos supor que ia 300 de carga. Ia 300 de carga para esse cidadão aqui. Esse cidadão também está precisando de 300. Então já passou aí a 600. E esse cidadão mais 300. Passa aí mais 300. Então era 300 que ia, agora passou aí 900. Então a probabilidade de pegar fogo, de ter um curto, galera, é gigantesca. Aí você fala assim: ah, professor, na minha casa, mano, tem um negócio lá que é uma régua. Alguém falou aí. É o... Foi o Pontes. Tem a régua e tem aqui uns negocinhos aqui, um monte de tomadinha aqui, ó. Esse aqui é o Satanás e ainda com o rabo, né? Que vai até o rabinho dele aqui assim com a tomadinha. Ah, esse é o que vai tacar fogo em tudo. Professor, ele é mó seguro, mano. Nem pegou fogo a minha casa, galera. É que ele tem Professor, nunca me aconteceu. Então. É que tem um negocinho aqui que chama fusível, tá? Se caso ele pegue fogo, ou ele vê que vai pegar fogo, esse fusívelzinho aqui, ele queima. Tá? Esse fusívelzinho, ele queima. Esse fusível é tipo o disjuntor, ele desarma. Esse fusível ele é um vidrinho, assim, um fiozinho dentro. Aí esse fiozinho quebra, aí ele acaba desarmando. E O que acontece? E aquele estabilizador? Não, estabilizador é outra coisa. O estabilizador, ele serve É de Deus. Por quê? Porque até o próprio nome diz, né? Estabilizador. Ele serve para estabilizar, porque a gente tem uma tensão que ela varia, que ela fica alternando. Ela vai de 110 até 127. Por quê? Justamente por conta disso, porque a carga vai se movimentando. Então, como ele varia, o estabilizador, ele... Tipo... Professor, é aquele que liga? Que tem uma luzinha assim que liga? Isso, é. Tá. Geralmente é uma caixinha, assim, tá? E aí ele fica fazendo um barulhinho, trec, 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 direto. Justamente por quê? Porque ele está estabilizando ali. Ele, quando está tendo uma variação da carga, uma variação da DDP, ele tipo mantém ela constante. Ele usa alguns aparelhos, dentro dele tem aparelhos não, né? Alguns componentes elétricos que são chamados de capacitores. O que são esses capacitores? Ele armazena energia. Então, assim, precisa de 115. Aí ele vai deixando passar 115. O que passou de 115, ele fica. Ele segura. Na hora que tiver 110, esse capacitor ele libera, tipo, para completar o que está faltando, tá? Mais para frente vamos falar também de capacitores, tá? Então, e é isso mesmo. É isso mesmo. Só que assim, é muito difícil alguém não usar, né? O Benjamin, essa régua, tá? Por quê? Porque geralmente, às vezes, que nem assim, eu tô no quarto. Aqui no quarto até tem tomada, mas fica a TV, o aparelho da net e o modem. Fica tudo no quarto. Mas eu só tenho 2 tomadas. Aí não dá. Não dá. Aí eu tenho que colocar, né, um abençoado do Benjamin aí para poder ligar, senão não consegue. Não, Robert, mas pelo amor de Deus. Até o consumo, viu, Robert? Que eu ia falar do consumo. Até o consumo aumenta justamente por conta disso. Tá? Quando você tem uma ligação perfeita, a gente vai aprender a fazer ligação ainda. Fazer o circuito certinho, calcular tudo isso. Aí vocês vão ver que até o consumo aí pode variar. Tá? Então a gente já sabe aí que quanto mais carga tiver, mais voltagem não, né? Nossa, aqui. Maior será minha voltagem. Fechou? Então é isso, galera.
Vai, Fontes. Na hora que pegar fogo isso aí, eu não quero ver, não. Não quero saber, não, hein, mano. Ô, professor,